Fala família Global Tech de todo o Brasil, Giovanni Rodrigues e mais um vídeo para vocês. Família, quem me incentivou a fazer esse vídeo foi uma pergunta aqui do Cláudio Honorato. Acho que é esse aqui, Cláudio Honorato. Ele perguntou o seguinte: é verdade que eu não posso ficar o tempo todo desligando a minha TV da tomada? Tá? Eu vou falar aqui da TV, da geladeira, do micro-ondas, qualquer tipo de eletrodoméstico que trabalha com placa eletrônica, tá bom? Muito importante isso aqui. Então a pergunta dele era o seguinte: exemplo, não vou usar a TV, um exemplo só, eu não vou usar a TV agora, só daqui mais ou menos uns 40 minutos, uma hora. Eu posso desligar da tomada para economizar energia? Tá vendo aqui, ó? O standby tá ligado. Perfeito, agora a gente vai verificar o micro-ondas. Ó, você vê que o micro-ondas aqui também tá no standby, tá? E eu vou responder para vocês por que você deve deixar o teu equipamento ligado à tomada, tá? E em que momento você deve deixar? Tá certo? Em que momento você deve desligar? E por quê? Qual prejuízo você pode ter quando você pega, por exemplo, você usou o micro-ondas, vai lá, tira da tomada. Tá? Tirei o micro-ondas da tomada. Usei a TV ali, tá? Vou lá, desligo ela pelo controle e vou desligo da tomada. Deixo fora da tomada. Daqui a pouco ligo de novo. Vou mostrar para você qual o prejuízo que você pode ter. Ó, aqui a geladeira. Ó, geladeira, mesma coisa. Tá? A pergunta do Cláudio foi sobre a TV, mas eu vou estar respondendo sobre vários eletrodomésticos que trabalham com placa eletrônica, para você ficar bem esclarecido sobre isso. Qual o problema que traz para você quando você cria esse hábito de ficar o tempo todo tirando da tomada? Bom, nesse caso aqui, a gente vai explicar na prática, tá bom? Mesmo você que não tem conhecimento com eletrônica, você vai entender a minha explicação. Lembrando que serve para qualquer equipamento que trabalha com placa eletrônica. Serve para uma máquina de lavar? Serve. Tá? Serve para um micro-ondas, serve para uma geladeira, serve para todo tipo de equipamento com placa eletrônica. Perfeito. Qual o perigo de eu desligar? Veja bem, qual o perigo de eu desligar o tempo todo a TV ou a geladeira, por exemplo? Vou desligar minha geladeira, tá? Para me economizar energia. Perfeito. O que você precisa ver é o que é mais caro, a economia que você vai ter com energia ou a placa eletrônica do teu equipamento. Que eu acredito, tá? Se a gente for comparar uma coisa com a outra, eu acredito que seria interessante você pensar na vida útil da placa e não na economia que você vai ter, porque você tem, por exemplo, a TV. Você tem um LED ligado ali, né? A televisão você tem um LED ligado, tá? Lógico que tem mais componentes ali. Você tem ali o micro-ondas, você tem um display ligado. Será que o consumo do display ligado ali seria mais caro do que uma placa? Tá? Será que o consumo ali você ia gastar mais com ele ligado ou tentando desligar o tempo todo, tá? Em períodos curtos e de repente para tentar economizar energia, mas você pode perder a placa. Agora a gente vai para a prática. Veja bem, essa aqui é uma placa de um micro-ondas, tá? Essa aqui. O que acontece quando você, por exemplo, desliga? Tá? Você desligou a tua... Depois eu vou falar da TV. Tá? O princípio é o mesmo. Você desligou o micro-ondas aí por uma hora mais ou menos, fora da tomada. Tá? Por um período. Perfeito. O que acontece? Os capacitores aqui, depois da ponte retificadora aqui, ó. Tá? Os maiores capacitores aqui, ó. Tá? Eles se descarregam, tá? Estando fora da tomada. Perfeito. E qual o problema nisso? O problema é que todas as vezes que você for ligar novamente, vai acontecer o seguinte. Vamos imaginar o seguinte. Eu coloquei aqui um gráfico, tá? Para quem já tem uma noção bem básica de eletrônica. Para você que não tem, eu já vou passar aqui para você o que você não pode fazer com o teu equipamento que trabalha com placa eletrônica. Exemplo que eu vou dar. Primeiro a gente vai falar de quê aqui? Vamos falar da geladeira. Se você pega, veja bem, se você não vai usar a geladeira nos próximos, sei lá, 7 dias, daqui uma semana, você não vai usar, você não tem nada para refrigerar, pode desligar? Pode deixar desligada? Pode, não tem problema. Agora, se você liga ela, funciona o dia todinho, à noite você tem esse hábito de desligar, você pode prejudicar a tua placa e aí você vai ver como que a coisa vai funcionar. Por quê? Tem geladeira que, dependendo da geladeira, que a placa custa R$2.000. Tem geladeira que a placa custa R$1.500, R$1.000. Aí você, simplesmente para tentar economizar em um lado, você acaba perdendo muito do outro lado. Então, geladeira só pode ser desligada, tá?
quando você, por exemplo, não tem nada para refrigerar ali, a geladeira está vazia, você não tem nem pretensão de quando vai colocar alimento, tá? Então você vai e desliga, não tem problema. Vou estar mostrando aqui no gráfico o que acontece quando você liga o equipamento, tá? Estou explicando aí para quem não tem o conhecimento sobre o gráfico aqui, o usuário mesmo, o cliente de equipamento. Então, micro-ondas, o meu você viu que está no stand-by. Por quê? Porque eu uso ele de vez em quando, a cada 40 minutos, uma hora eu estou usando, esquentando um leite, esquentando um alimento, deixo ele ligado o dia todo, não tem problema, tá? Eu dei apenas uma partida nele, que foi de manhã, tá certo? O micro-ondas. A TV, Giovanni, a TV ela é usada o dia todo, só que de vez em quando a gente desliga só no controle remoto, tá? Desligando no controle remoto. Ela vai ficar no stand-by, ou seja, os capacitores vão ficar carregados. De qual capacitor eu estou falando? O capacitor do primário, tá certo? É importante manter eles carregados, tá? Então, se ele está na tomada, mesmo com a TV desligada, tá com a luzinha vermelha lá do LED, então tá no stand-by, tá certo? Esse capacitor está carregado. Ou seja, se eu ligar a TV, você não vai ter esse pico aqui, ó. Tá? Esse pico é prejudicial. Tá vendo esse pico aqui, ó, maior? Esse pico é que prejudica, ó. Todas as vezes que você liga o teu equipamento com placa eletrônica que esteja desligado aí há mais de uma hora, por exemplo, você está com esses capacitores descarregados, vai acontecer esse fenômeno aqui, ó. Tá vendo? Vai acontecer isso aqui, ó. Esse pico. Normalmente, veja bem, normalmente o equipamento, ele tem que funcionar, isso aqui é normal. Ele tem que funcionar nesse nível aqui, ó. Ó, nesse nível aqui, ó, tá vendo? Aqui está estável, perfeito. Só que nesse aqui já é perigoso, ó, tá? Você vê que no primeiro e no segundo ciclo ainda são altos. Vamos imaginar que nesse pico aqui, você teve aí, vamos imaginar aqui, hipoteticamente, 7 amperes, tá? Aqui você já baixou para 5. Ó. Tá? Isso é que é o perigo. São picos desse aqui, ó, que você pode danificar a placa eletrônica. A gente chama de corrente de irrupção. Deixa eu colocar o nome aqui. Corrente de irrupção. Nós temos um vídeo explicando claramente, já tem mais de 2 anos esse vídeo, foi muito bom. Corrente de irrupção, ou seja, o pico inicial ali, a partida inicial da fonte, quando você liga ela à tomada. É isso que acontece, ó, no gráfico, tá? Esse que você está vendo no gráfico é o que acontece na fonte. Então, para amenizar, você observa o seguinte, ó. Para amenizar, veja bem, você vê que esse fabricante, ele não colocou nenhum tipo de proteção aqui, ó. Só que muitas das vezes o equipamento não tem a proteção aqui, mas ele tem uma plaquinha lá em cima, isso aqui é de um micro-ondas. Ele tem uma plaquinha lá em cima chamado filtro de linha. No filtro de linha você já tem um resistor que faz esse papel, tá? Se eu tenho uma placa, uma fonte de pequena potência, eu posso colocar um resistor na entrada, tá? Se eu tenho uma fonte de maior potência, já não posso. Eu posso usar outro componente, como por exemplo esse fabricante. O que esse fabricante aqui fez, ó? Ele colocou um termistor, tá vendo? Ele colocou um termistor para evitar esse tipo de pico, para evitar isso aqui. Por que ele colocou um termistor? Porque esse termistor, ele trabalha aqui numa média de 40 ohms, tá? 40. Perfeito. Maior resistência, menor corrente. Muito bom. Então, quando você dá a partida inicial, ele encontra esse termistor com 40 ohms, só um exemplo. O que acontece? Aquela corrente que iria lá em cima já não vai mais, tá? Ela já não vai fazer isso aqui mais, tá certo? Então isso aqui é muito bom no circuito. Não vai fazer isso aqui. Ela vai fazer mais ou menos aqui, ó, tá? Próximo do que o equipamento trabalha normalmente, na linha que ele trabalha normalmente. Perfeito, você não vai ter dano à placa. Diferente de eu colocar um resistor, porque um resistor, que ia fazer? O resistor ia matar a parte da tensão que entra aqui. Tá, vamos imaginar que eu preciso aqui de 220 volts. Aqui vai para 190, um exemplo, 190, dependendo do resistor que eu colocar. Então, o resistor tem a vantagem para evitar o pico, mas ele tem a desvantagem que ele vai diminuir a minha tensão aqui na saída. Tá? Eu tenho uma tensão no diodo, na saída eu tenho outra. Então, ele vai diminuir. Então, ele é ineficaz nesse caso. Já o termistor é excelente, porque ele evita esse pico, tá? Vai encontrar ele com 40 ohms, evita esse pico, depois ele vai baixar a resistência, mantendo isso daqui, ó, perfeitamente. Tá vendo? O fabricante aqui é um.
Ah, Giovanni, eu tenho uma placa de lavadora e agora? A placa de lavadora, a potência dessa placa, ela é baixa, é uma placa de baixa potência. Ela não exige muito aqui no primário, tá? Não exige muito no primário. Então você tem um resistor limitador na entrada. Esse resistor é que vai segurar esse pico, tá vendo? Um resistor na entrada, tá certo? Passa pelo resistor, depois pelo diodo, tá? Perfeito, vamos ver outra placa aqui. Ó, eu tenho uma plaquinha aqui da nossa panela de pressão elétrica, tá? Panela elétrica de pressão. Veja bem, ó, aqui na entrada, o que eu tenho? Eu tenho um fusível e já tenho um resistor limitador, tá vendo? Então ele baixa isso aqui, ó. Isso é prejudicial ao circuito eletrônico, tá certo? Tá vendo? Essa aqui tem. Você vai ver várias placas que tem isso aqui, ó. Às vezes você pega uma placa dessa que não tem, essa placa aqui, ó. Você tem um fusível e um varistor, proteção. Aqui eu já tenho uma ponte de diodo, tá? Mas eu tenho um filtro de linha lá na entrada. Esse aqui eu tenho um filtro de linha, perfeito. É de lá que vem essa proteção, já reduzindo esse pico aqui. Muito legal. Tenho essa outra aqui, ó. Tudo fonte chaveada, essa que eu estou mostrando aqui agora. Fonte chaveada, fonte chaveada. Veja o resistor limitador. Esse resistor, ele amortece isso aqui, ó. Tá? Essa corrente de irrupção, esse resistor. Tá? Mas por que aqui tem resistor e no outro lá não tem um resistor, tem um termistor? Porque essa fonte, o consumo dela é muito maior do que essa aqui, talvez 3 vezes mais. Por isso que não colocaram o limitador aqui, ó, colocaram um termistor. Isso é muito importante. Então, resumindo aqui para a gente concluir. Equipamentos com placa eletrônica, depende muito da geladeira. Acabei de falar da geladeira. Geladeira, se você não vai usar por mais de uma semana, desliga, não tem problema, desliga. Se você tem aquele hábito, toda noite eu desligo para economizar energia, você está correndo um sério risco de queimar a sua placa e vai gastar dinheiro, tá? Micro-ondas, do mesmo jeito. Micro-ondas, você usa todos os dias? Deixa ele ligado direto, não tem problema, tá? Não tem problema. O consumo é mínimo, tá? TV, a televisão aqui. Se você é aquela pessoa que usa TV só de manhã ali, para ver a notícia de manhã, e aí vai usar só de novo, só de tarde, não tem problema desligar, tá? Porque é um tempo considerável. Você vai ligar ela só à tarde, não tem nenhum problema, tá? Agora, se é aquela pessoa que você usa a TV, liguei agora a TV, desligo, 10 minutos, daqui a pouco ligo de novo, você pode queimar a placa. E aí vai ficar muito mais caro do que você tentar esse tipo de economia, tá? Isso serve para qualquer tipo de equipamento que trabalha com placa eletrônica. Ah, Giovanni, mas eu tenho uma geladeira que é inverter. Não tem problema, tá? Não tem problema, é a mesma coisa, tá certo? Então, esse fenômeno aqui é que prejudica a placa eletrônica, tá? Isso aqui é muito profundo, a gente está falando bem superficial aqui, só para você que já tem um conhecimento bem básico entender o que acontece. E por isso, respondendo o nosso amigo lá, Honorato, né? Cláudio Honorato, respondendo ele sobre isso aqui, ó. Não pode ficar desligando da tomada, tá certo? Senão você vai prejudicar a tua placa com toda certeza. Giovanni, mas eu tenho lá a minha geladeira, tem um estabilizador. Não interessa, tá? Não interessa se tem um estabilizador. O estabilizador, ele só vai estabilizar os picos, as oscilações que tem na rede elétrica, tá? Mas ele vai entregar a mesma tensão na saída. O estabilizador, ó, por exemplo, você tem um estabilizador aí ele vai entregar 127 volts. Não interessa, tá? O que ele vai manter é isso aqui, ó, na saída. Mas lá na entrada, ó, na entrada aqui, ó, na tomada, vou ligar aqui, ó, a geladeira, um exemplo, aqui no estabilizador. Ligando a geladeira aqui, eu já vou pegar essa tensão, tá? É o capacitor que vai fazer essa tensão criar esse pico. Ó, é o capacitor em vazio, capacitor descarregado que vai criar esse pico aqui, ó. 127, vamos imaginar que ele jogou para 175 volts. Esse pico é que é prejudicial, esse aqui, entendeu? A minha geladeira tem um estabilizador, perfeito, mas ele vai receber 127, vai ter que carregar o capacitor. É nesse momento que você tem o pico e é nesse momento que você pode ser prejudicado, tá bom? Espero que você tenha gostado, deixa aquele like, compartilha com teus colegas aí que tem esse costume de desligar a geladeira o tempo todo, ficar desligando TV, micro-ondas, tá bom? É isso aí, família, um abraço, Deus abençoe e vamos avante.